É sempre uma honra, um privilégio falar com vocês, procuradores do Estado. Dadas as circunstâncias, como o Ranieri explicou, eu vou pedir licença para fazer uma rápida apresentação, para abrir a discussão e as perguntas, que assim eu creio que será mais produtivo. Eu vou tentar organizar da seguinte forma: uma visão geral dos desafios, né, da questão da infraestrutura, dos grandes projetos de infraestrutura. Quais são as demandas, quais são as urgências que surgem, que nós temos que dar conta enquanto governo. A primeira questão é o seguinte: nós temos que administrar um Estado que é do tamanho da Espanha, do tamanho da França. É muito grande, ninguém conhece esse território, são 417 municípios. Eu estou aqui há 60 anos e conheço muito pouco. Poucas vezes eu fui além da Chapada Diamantina. Nada conheço do oeste da Bahia. Muito pouco do extremo sul. Por ali a gente passava para ir para o Rio, ou indo para o Nordeste, ver minha família, também passava sempre beirando a praia. 1.000 quilômetros para dentro eu nunca fui. Mas esse é o desafio que o governo tem que dar conta. Lá no oeste da Bahia, aquela região dos grãos, hoje nós estamos produzindo 15 milhões de toneladas de grãos, soja, milho, algodão. Temos projetos de desenvolvimento industrial, aproveitamento industrial dentro dessas cadeias de produção, fazer uma super fazenda para produzir 1 milhão de toneladas de leite em pó, com 200 mil gados. Esse é o tamanho do novo mundo. Projetos dos holandeses, por exemplo, que eu estou me referindo, lá no oeste da Bahia, é dessa ordem. Bom, como é que o Estado trata esse desafio? O desafio da dispersão dos polos dinâmicos. Nós temos alguns polos dinâmicos, mineração, indústria concentrada aqui no Recôncavo, onde está 74% do PIB de todo esse Estado, de toda a arrecadação do Estado provém dali do Recôncavo Norte. Como fazer para dar conta, construir uma matriz de transporte, de logística, para que dê produtividade para o sistema, sistêmica para a economia da Bahia. Bom, essas questões passaram a ser enfrentadas muito recentemente, porque nós passamos uma longa temporada, 25 anos, sem ter capacidade de financiamento. O Estado não tinha capacidade de financiar a infraestrutura. Então, o Estado só cuidava das políticas públicas, educação, segurança e saúde, e vivendo, assim por dizer, da mão para a boca. Não tinha muito que planejar estrategicamente, porque não tinha capacidade de pensar uma ferrovia por 1.000 quilômetros adentrando a Bahia. Com a década dourada, que foi até 2012, dado aquela excepcional fase auspiciosa do comércio internacional, preços internacionais das nossas commodities foram lá para cima, o Estado ficou fortalecido e nós passamos a ter capacidade de pensar, necessidade de pensar estrategicamente para enfrentar os gargalos. Por quê? Porque quando a economia se aproximava do pleno emprego sob pressão de demanda,
apareciam pressões, gargalos que obstaculizavam esse desenvolvimento. Por exemplo, em Salvador, o Porto Sul, o Porto de Salvador, era um gargalo. Os caminhões, quando chegavam ali no túnel Américo Simas, engarrafavam o contêiner em cima do caminhão, enganchava, porque o túnel não tinha capacidade para passar um caminhão com contêiner. Então, você tinha um porto, mas não tinha capacidade de levar os contêineres para o porto. Então, fizemos a via expressa portuária. O navio não tinha capacidade de atracar no porto, porque só tínhamos 9 metros de calado, então precisava fazer dragagem, levamos para 15 metros. O porto de Salvador aumentou em 25% a capacidade operacional dele. Investimentos semelhantes foram feitos dentro da Baía de Todos os Santos, lá em Aratu, no terminal de Graneleiros. Então, voltando para o Oeste, essa apresentação ela foi feita há um mês atrás para uma missão de empresários japoneses e governo do Japão, que queria saber do Estado da Bahia qual era o plano estratégico da Bahia, quais eram os projetos que estavam sendo concebidos para escoar essa produção de grãos. Como vocês sabem, o Cerrado brasileiro ele foi um programa bem-sucedido de governo que já tem 40 anos em execução. O Programa de Desenvolvimento do Cerrado, PRODECER, ele é uma ação de cooperação internacional entre o Japão e o Brasil, que lá atrás propôs ao Brasil criar infraestrutura, criar tecnologia para a disseminação de boas práticas no tratamento de grãos, de produção de grãos no Cerrado brasileiro. E aí foi feita a Embrapa, que é um dos pilares desse grande sucesso, que é a produção do agronegócio do Brasil. Bom, agora a soja está se deslocando, veio do sul do país, adentrou o Mato Grosso e agora está a maior fronteira de expansão agrícola do mundo, está sendo chamada de Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. A Bahia é 10% disso. O Japão já tem grandes investimentos ali, mas quer saber como botar a bordo do navio esses 15 milhões de grãos. Hoje, essa produção ela chega ao porto através de uma ferrovia 242, de uma rodovia federal, a BR-242, que, se veja, corta, são quase 1.000 quilômetros para até chegar ao porto. A cada safra, essa ferrovia é destruída, porque não suporta o asfalto a passagem daqueles supercaminhões bitrens que destrói o asfalto. A cada safra, o asfalto, a estrada fica imprestável, os buracos são verdadeiras crateras, é perigoso fazer uma ultrapassagem. Agora, você sabe que a exportação ela não paga imposto. Nem o grande empresário que vem aqui instalar um projeto quer pagar algum tipo de imposto. Não só a Lei Candir faculta a ele não pagar imposto, como os poucos impostos estaduais, ele quer, para começar a conversa, ser incluído no programa Desenvolve, que dá praticamente isenção de ICM para os projetos que chegam aqui na Bahia. Então, temos que lidar com esse paradoxo. Temos que atrair o investimento, temos que oferecer infraestrutura para tornar atrativa instalar uma planta, investir naquele território, mas temos que resolver como financiar isso. Bom, durante a fase do ciclo de negócios, que estava crescendo a 10%, só para lembrar, eu particularmente, vim da iniciativa privada, cheguei no governo em 2007. Quando aqui cheguei, nós tínhamos um orçamento de 18 bilhões de reais. A capacidade de financiamento do Estado, do governo, era 400 milhões. Dá para nada. Nós tínhamos só a via expressa portuária, a que eu me referi, custou 740 milhões. Então, nós logo fizemos um diagnóstico muito simples de que nós precisávamos fazer PPP. Procuramos a União. A União tinha
desbaratado toda a sua equipe de organização de projetos de PPP. Fomos ao BNDES, o BNDES se opôs, porque a Bahia não tinha capacidade de demonstrar ter carga comprovada, estável, para justificar a construção de uma ferrovia. Então, nós tivemos que brigar, argumentando que infraestrutura, às vezes, ela não tem, uma infraestrutura que não exista, é difícil você dimensionar a demanda por um serviço que não existe de infraestrutura. Entendeu? Nós agora estamos fazendo isso, esse esforço, no planejamento da ponte Itaparica. Essa semana tivemos uma tragédia. Espelha o grau de carência que a Bahia vive, que o povo está vivendo. Precisamos pensar, se você olhar o recôncavo, você vai ter, fazer uma visão de satélite de Salvador, você vai ter, de um lado, essas 4 milhões de pessoas, do outro lado, praticamente um vazio, não só populacional, como também econômico. Do lado de Salvador, 75%. Se você considerar a grande região metropolitana até Simões Filho, você tem 74%, 75% da arrecadação de CM do Estado. Do lado de cá, 4%. Ou seja, é um verdadeiro dique de isolamento. A Bahia de Todos os Santos é um mar interno, são 100 ilhas, é a maior baía do Brasil. Para você contornar essa baía, leva 3 horas para chegar lá. Tudo do lado de cá. E aí isso se espraia, esse dique de isolamento se espraia para o Baixo Sul e chega até 25 municípios no entorno do Recôncavo Sul sofrem esse impacto da ausência de meios de transportes econômicos, eficientes. Daí o plano Sistema Viário do Oeste é concebido como um plano de desenvolvimento regional. Por isso ele está sendo estudado, estruturado com a demora. Primeiro, porque não é fácil financiá-lo. A ponte em si custa 6 bilhões de reais. Mais a ponte do Funil, mais as demais rodovias que compõem o Sistema Viário do Oeste, o sistema todo vai para 9 bilhões, quase isso, de reais. Então, não é fácil. Todos os nossos projetos de infraestrutura, eles se mostraram viáveis quando a economia, o comércio internacional vinha crescendo a 6% em média, e os preços das commodities estavam altos, então e buscar o ferro em Caetité, a 400 quilômetros de Ilhéus, era econômico, justificava fazer uma ferrovia, fazer um porto. Nós fizemos o projeto da FIOL e, apesar daquela resistência que encontramos, então, do BNDES, assim que o governo comunicou com credibilidade que iria fazer a Ferrovia do Oeste, ele desencadeou uma corrida de empresas chegando, de mineradoras chegando para a Bahia. Rapidamente, o governo assinou protocolos de intenção que totalizavam 100 milhões de toneladas de demanda de transporte, para exportar toneladas de ferro para a China. Porque a infraestrutura tem essa capacidade, ela gera sua demanda. Na ausência dela, nada acontece. Aquele ferro que está lá no território da Bahia, em Caetité, está lá há milhões de anos. Nas últimas décadas, nós tínhamos fronteira com Minas Gerais, que é o estado brasileiro que exporta 85 milhões de toneladas anos de ferro. E a Bahia não exporta 1 tonelada, porque não tem capacidade de tirar do chão e colocar a bordo do navio aquele minério. Quando a gente disse, vamos fazer o porto, vamos fazer a ferrovia,
a Bahia passou a ser o primeiro estado em solicitações de exploração mineral do Brasil. Bom, estou falando, peço licença, desculpa pela forma informal com que eu estou me dirigindo a vocês, mas estou querendo apenas passar um quadro panorâmico, mas que suscite as perguntas que eventualmente surjam e dá um sincero depoimento de quem está trabalhando para tentar viabilizar isso. A PGE tem um papel fundamental na viabilidade desses projetos, porque todos os senhores sabem que nós estamos vivendo os tempos muito ruins. Nós estamos vivendo, já não é de agora, não é desses recentes escândalos, mas já de algum tempo nós estamos vivendo uma hipertrofia dos órgãos de controle, porque existe a presunção de que todos aqui estão para se locupletar. Então, na ausência de confiança, é quase impossível se estabelecer qualquer tipo de projeto, de negócio, de transação, se não existir um mínimo de confiança entre as partes. E hoje, essa confiança não existe. Então, o que acontece? Todos os melhores engenheiros estão contratados pelo TCU. Lá ele recebe os melhores salários. Aqui, o gestor está sempre sob o olhar cerrado, severo e a presunção de culpa dos órgãos de controle. Ele tem que... O melhor que ele faz é se fingir de morto, ficar quieto, não assinar nada. Porque, por melhor que você tente fazer as coisas, você vai estar sempre sujeito a responder por um erro formal, por uma... Não estou querendo também presumir que nada de errado foi feito, não. Foi feito da forma como nós sabemos que foi feito, né? Mas temos essa situação. Hoje, ela é a situação que nós temos que lidar. Muito bem. O ciclo internacional dos negócios se inverteu. Lá, a partir daquela hecatombe que teve lá no centro do sistema capitalista, nos Estados Unidos e da Europa, em 2008, 2009, foi uma verdadeira bomba atômica que caiu ali. Só para cobrir o buraco, só para dar uma ideia do buraco, os Estados Unidos teve que injetar 11 trilhões de dólares para comprar todos os títulos podres que foram produzidos pelo mercado de capitais mais poderoso do mundo, completamente acéfalo, completamente vivendo sem nenhum tipo de regulação. A crise das subprime, das hipotecas americanas, todos nós conhecemos. Para não deixar quebrar o sistema, eles fizeram a maneira do que nós fizemos lá atrás, um PROER, para não deixar quebrar aqui também o sistema financeiro. Lá também eles tiveram que fazer isso. Para garantir a integridade dos bancos, o governo, excepcionalmente, garantiu a compra de títulos, mesmo sabendo que eles não tinham liquidez nem lastro. Moedas podres. Então, se programou comprar 48 bilhões de dólares por mês, enquanto necessário fosse. Isso chegou ao limite, a uma somatória de 11 trilhões de dólares. O que aconteceu com esse dinheiro todo? Ele busca se rentabilizar. Não lá, nas áreas centrais que estavam tendo, naquele momento, uma crise de crescimento. Não havia projetos, não havia oportunidade de investimento. Então, você vai buscar aonde você encontra projetos que dêem rentabilidade, que você possa financiar e cobrar sobre eles uns juros atraente e que esse projeto tenha capacidade, tenha uma taxa de lucro presumida, capaz de suportar um custo de financiamento, que não era muito. Eles ofereceram durante anos dinheiro muito barato para o Brasil. Não só o Brasil e todos os países emergentes. Os países emergentes são aqueles países que estavam tendo uma performance excepcional naquela fase auspiciosa do comércio internacional. A gente tinha todos esses projetos para fazer e tínhamos, conforme a metodologia da época, o finanças estruturadas, você não financia mais a empresa, você financia o projeto. Então, eu quero fazer
um VLT no subúrbio de Salvador, eu pago, tem um fluxo de caixa, 1,5 bilhão, eu tenho uma taxa interna, posso calcular uma taxa interna daquele projeto, 15%, 16%, 18%, e cotejar ela com um custo de financiamento que era muito barato, 4%, 3%, 5%. Então, o que aconteceu? Não só o governo, mas também as grandes corporações brasileiras, todas elas, nessa situação, tomaram esse dinheiro e aí alavancaram os seus negócios. Se você pensar as nossas grandes corporações baianas, Odebrecht, OAS, elas alavancaram por 10, por 15 o seu negócio, financiado, alavancado por essa oferta abundante de recursos. Quando o ciclo, o governo também, como eu falei, nós tínhamos um orçamento de 18 bilhões, hoje é 42, porque crescia todo ano 10%. Então, quando o ciclo de negócio do comércio internacional inverte, com isso, os países emergentes são obrigados a produzir uma desalavancagem acelerada das suas políticas públicas. Antes, todas essas políticas pareciam ser viáveis, pareciam ser financiáveis. De repente, elas deixam de ser e você é obrigado a reduzir, mas você tem que lidar com a inércia dos gastos correntes do governo. As organizações, corporações privadas, todas elas foram obrigadas a realizar desinvestimentos. A Petrobras, essas que eu citei, a Odebrecht, a OAS, todas elas foram obrigadas a fazer a desaceleração, o desinvestimento dos seus negócios. O Estado também, porque ele foi sendo, ao longo desses 10 anos, formatado para essa taxa de crescimento que ele teve durante 10 anos. Saiu de 18 bilhões, fomos para 42. Com 42, você pode fazer muito mais do que você podia lá com 18. Então, nós pensávamos que podíamos contratar 220 professores para escolas com conteúdos dedicados às comunidades indígenas da Bahia. Podíamos fazer 15 delegacias Maria da Penha, podíamos fazer mais 20 delegacias dedicadas à homofobia, à defesa dos segmentos da população sob risco. Tudo isso parecia ser viável, e a gente vai, só que, de repente, quando as receitas passam a cair, você não tem jeito. Se você não conseguir conter seus gastos, você começa a ter déficits crescentes e endividamento explosivo, que é a situação do Brasil. A Bahia, entre os estados subnacionais brasileiros, ela até se comportou muito bem, porque fizemos, antes dessa gestão Rui Costa, ainda no último governo Wagner, uma reforma administrativa que conteve gastos. Nós estamos conseguindo pagar a folha, estamos conseguindo respeitar os limites legais da Lei de Responsabilidade Fiscal quanto à folha. Bom, eu acho que é isso aí. Eu vou parar, eu peço mais uma vez desculpa pela forma atabalhoada, pela forma informal e desorganizada com que eu fiz esse retrato. Apenas lhe digo que é sincero e que acho que tem questões seríssimas para serem discutidas, que nós nos colocamos à disposição de vocês sempre para contribuir, porque dependemos dos senhores para chegar à boa forma jurídica e viabilizar os projetos. A mobilidade, enfim, é isso aí. Estamos à disposição de vocês. Tá? Só uma curiosidade. No mapa lá, eu vi ali na região do norte da Bahia só o círculo verde falando de fruticultura.
E nós sabemos que a região de Remanso, Centro-Sé, é rica em minérios. Inclusive, há pouco tempo estiveram lá cerca de 6 mineradores, Vale do Doce, fazendo trabalho de prospecção. Na época eu exerci o cargo de vice-prefeito de Remanso, tive vários contatos aqui com o governo, com o INAMA. A minha curiosidade foi assim, não se tem nada ali planejado para o escoamento de uma possibilidade de exploração daqueles minérios daquela região? Só isso. Oi, ótimo, sua pergunta. Eu me lembro de 2007, na CEPLAN, sermos procurados por investidores italianos interessados no ferro de Remanso, não é? Eles queriam adiantar a reforma, a revitalização da FCA que chega em Juazeiro. Então, nós fizemos e contratamos os estudos para fazer a recuperação da hidrovia do São Francisco. A hidrovia do São Francisco, o senhor conhece bem o projeto, a região, é uma coisa incompreensível que a Bahia seja capaz de desprezar uma estrada como é o Rio São Francisco, que a gente possa descer sem gastar combustível, até um porto que já está pronto em Juazeiro. As eclusas em Sobradinho já estão prontas. O rio é um rio quase em reta, temos poucas curvas, são 5 curvas drásticas, onde o assoreamento é mais intenso, e aí o governo tem que, volta e meia, fazer um decreto de emergência para contratar, com dispensa de licitação, a dragagem desses pontos de estrangulamento do rio. Todo aquele ferro que tem em Remanso, simplesmente não perdemos a boa fase do mercado, mas ela voltará, entendeu? Com aquela riqueza lá, porque não conseguimos colocar a bordo tirar do chão, botar em cima de um comboio de barcas e descer pela correnteza até o Rio São Francisco, até o porto de Juazeiro, colocar na FCA Norte e trazer para o porto esses grãos. Os investidores propuseram financiar a revitalização da FCA. A Bahia não troca um dormente de ferro há 30 anos. A destruição do patrimônio ferroviário nacional é um crime. A rede ferroviária nacional, a Refesa, era uma empresa correta, organizada, funcionava. A privatização, na época de Fernando Henrique, foi tocada de uma forma muito atabalhoada, foi mal pactuada com o privado. A rede ferroviária foi esquartejada e vendida para a Vale do Rio Doce e a região Nordeste. Só que os investimentos contratados para a Vale executar não foram especificados no território. Então, ela ficou com uma obrigação de fazer determinado volume de investimento naquela região que ela passou a ser concessionária. Ela concentrou todos os investimentos dela lá no Espírito Santo, em Minas Gerais, onde ela tinha os negócios dela, e deixou a Bahia sem trocar um dormente, até trilho de ferrovia se roubou aqui por falta de uso. Meu sobrinho trabalha na Ferbasa, que é, juntamente com a Petrobras, o segundo maior usuário desse tramo ferroviário que vai para Juazeiro. Ele não consegue operar. Ele paga para trazer o minério para a Ferbasa de caminhão. Entendeu? Então, os desafios da infraestrutura são dessa ordem. Entendeu? Como você tomar de volta a FCA para revitalizar, entendeu? Juridicamente é uma situação muito complicada. Juridicamente é tudo complicado. Agora o governo Temer assumiu o governo, disse, nós vamos retomar o crescimento priorizando investimento em infraestrutura. Elegeram 35 projetos prioritários de infraestrutura que já estão em execução para retomar rapidamente o nível de atividade da economia. Praticamente nada foi feito, exceto a concessão de aeroporto, 4 aeroportos. Que mais? Já tem um ano.
Porque agora, por exemplo, a FIOL nós temos 7 lotes que já estavam contratados. São 1.000 quilômetros, até Caeté, a primeira fase, são 4 lotes, mais 3 até Campinorte. Nós temos lotes que já tem 70% a 80% de execução, já se gastou 2,2 bilhões de reais. Agora vai ter que se fazer a subconcessão, a relicitação da subconcessão. Entendeu? Mas como é que você vai tirar a empresa que já gastou lá uma fábula naquele lote específico que ela ganhou a licitação? Como é que você vai tirar essa empresa que está agora encalacrada lá na Lava Jato e transferir para um novo investidor que vai botar dinheiro novo em cima desse problema? Entendeu? Complicado. É isso que o governador foi para a China buscar. Porque eu gostaria, Ranieri sabe que eu adoro falar de economia internacional, não suporto olhar a realidade de perto, mas a economia internacional eu acho fundamental. A China está fazendo um projeto chamado One Belt, One Road, que é fabuloso. Ela acumulou durante anos 4 trilhões de dólares de reservas. Ela está separando 1 trilhão de dólares para aumentar a conectividade da economia chinesa com a Ásia, em um primeiro momento, em uma primeira fase, e em uma segunda fase com a África e com a América do Sul. É uma tensão geopolítica com os Estados Unidos, mas ela que já domina 40% do comércio internacional, ela que é inspirada pelas rotas da seda e do chá. A China levou, nos tempos de Gengis Khan, a seda e o chá até Londres, até qualquer cidade europeia. Já tinha, inspirada nessas rotas do comércio tradicional da China, eles fizeram essa estratégia, um plano estratégico de desenvolvimento da infraestrutura, para aumentar a conectividade da economia, diminuir os pontos de gargalo, de impedância, onde tem aquecimento. Eles sempre que nos visitam, demonstram interesse grande. O Brasil é a grande, se você pegar o mundo e considerar os fluxos de investimento, você vai ver que estão todos concentrados ali sobre o Pacífico. Houve um grande deslocamento as trocas internacionais de comércio, que essa nuvem de trocas de comércio que parava sobre o Atlântico se deslocou para o Pacífico. Tudo acontece no Pacífico. Nós estamos à margem desse fluxo. Nós estamos ainda com a floresta amazônica, nós estamos com o território praticamente verde, temos as maiores reservas de água. A China, o mundo todo cobiça esse paraíso, entendeu? Inexplorado. E a China tem capacidade de investir. E nós estamos indo buscar esse apoio. Tá? Mas a questão de remanso é... Bom dia, parabéns aí pela explicação, realmente é uma riqueza de informações muito grande e para a gente foi um privilégio ouvir a palestra dos senhores com esses detalhes sobre economia, é muito importante para a gente, para ter essa noção geral do comércio nacional, regional, sobretudo. No que diz respeito à FIOL, existe a possibilidade, lá me parece que é feita através de contratação direta, né? Existe a possibilidade, foi ventilada a possibilidade de se realizar através de PPP. E a FIOL é um dos projetos que foi inserido no PPI do governo federal para reutilizar, para reaproveitar esses grandes projetos que estavam parados? Olha, esses 7 lotes foram licitados pela Valec, não foi PPP. Boa parte desses lotes, sobretudo a primeira fase, que vai até Caeté, já temos 60%, 70% executados.
segunda fase, que é de Caetité até Figueirópolis ou Campo Norte, como nós estamos querendo, são mais 500 quilômetros, o nível de execução é muito baixo. Aqui nós já temos uma empresa que ganhou a licitação, que já executou uma parte dela. Algumas dessas empresas estão hoje encalacradas com as questões da Lava Jato, e o governo emitiu uma medida provisória criando um novo marco legal para disciplinar a subconcessão, a relicitação da subconcessão desses lotes. Tá? Então, sua pergunta, PPP, a PPP, nós fizemos a quarta maior carteira de PPP do Estado, de um Estado no Brasil. Fizemos 7 grandes projetos de PPP. Temos uma unidade de PPP muito boa, reputada nacionalmente como muito eficiente. Criamos um grupo de servidores aí, especializados. Aqui na PGE nós temos procuradores que são especialistas em PPP. Né? Aí eu estava aqui, um deles, que eu me lembro, Paulo Moreno, participou da estruturação de várias dessas PPPs. Né? Também. Especificamente para a FIOL, não creio que seja... não está no radar, tá? A PPP. De qualquer sorte, essa é uma obra federal. A ferrovia é da Valec, uma empresa da União. O governo se prontificou a refazer os estudos para entregar à Valec, subsidiar essa transferência, buscando viabilizar, e estamos tentando atrair a transferência, né? E estamos tentando atrair capitais chineses, que são os grandes interessados, e que têm capacidade financeira para... Aí todas as possibilidades serão avaliadas, de financiamento, ou PPP, ou obra direta, ou financiamento direto estrangeiro. Provavelmente nós vamos tentar atrair financiamento desses novos bancos de infraestrutura que foram criados na Ásia. Né? Gente, só para a gente acordar, eu sei que eu estou vendo a questão do horário, a gente tem mais 2 perguntas só para a gente se organizar. Bom dia, agradecer a palestra aí, doutor Ranieri, doutor Romeu. Realmente não se preocupe, porque realmente com uma palestra como essa, que daria um seminário, eu duvido muito que qualquer consultoria conseguiria fazer uma síntese tão brilhante como a que vocês fizeram sobre a economia baiana, o desenvolvimento na Bahia. A minha questão vai muito na direção do seguinte: como sustentar uma agenda estratégica, um planejamento estratégico de longo prazo, considerando a salutar, digamos assim, troca democrática, né, dos dirigentes, né, no Estado. Né? E uma outra questão como sustentar também um desenvolvimento, um plano de desenvolvimento, considerando que o governo, o Estado, ele é apenas um dos agentes, mas um agente relevante nesse processo, e sem olhar para dentro da estrutura, ou seja, em que medida a estrutura da administração pública que nós temos acompanharia, né, a sustentação dessa estratégia. Porque quando nós olhamos para dentro, nos questionamos, como o doutor Romeu falou agora há pouco, que no caso da PPP nós temos servidores públicos formados, né, em PPP para dar suporte a essa estratégia. Em que medida a administração pública está preparada para suportar uma estratégia arrojada como essa que se vislumbra?